Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia pediátrica, anatomia e fisiologia, parte 2. Assim como o aparelho cardiovascular e o sistema respiratório apresentam uma alteração importante, significativa, na transição entre a vida fetal para a vida pós-natal, o funcionamento renal também apresenta uma mudança significativa na sua capacidade. A hipotensão arterial, ou melhor expressando, a pressão arterial reduzida nessa faixa etária, quando comparado com a pressão arterial dos adultos, a resistência vascular renal bastante aumentada, o fluxo sanguíneo renal bastante menor que no adulto, enquanto no adulto temos 25% do débito cardíaco sendo destinado aos rins. Nessa faixa etária de recém-nascido e lactente, o fluxo sanguíneo renal beira os 3% do débito cardíaco, portanto é bastante menor do que no adulto. A taxa de filtração glomerular, bastante diminuída por esses motivos, vai sofrendo aumento gradativamente e dobra em 2 semanas, mas só vai atingir valores próximos aos valores do adulto após os 2 anos de idade. Os glomérulos, muito menores em tamanho e menos numerosos, também levam a uma significativa diminuição da capacidade de eliminação de excesso de água, de eletrólitos e também de fármacos. Esse diapositivo traz esse gráfico que mostra também quão importante é essa redução na comparação com o adulto nessa capacidade, que é mais importante ainda nas crianças nascidas prematuramente. Pelo exposto e também pela menor capacidade da função tubular renal, há uma pequena habilidade para concentrar e para diluir a urina. Isso começa a melhorar em torno do quarto de vida, e assim a criança apresenta uma pequena tolerância a restrições e a sobrecarga hídrica e também de sódio, como foi comentado no diapositivo anterior. A diurese ela só se estabiliza em valores próximos aos valores dos adultos após 24 horas, onde o fluxo urinário começa a atingir valores em torno de 1 a 2 ml por quilo por hora. A partir da 24ª hora de nascido, portanto, fluxo urinário menor que essa fração, menor que esse valor comentado, significa a possibilidade de desidratação ou disfunção. A farmacocinética, portanto, nessas crianças, nessa faixa etária, apresenta uma alteração, uma diferença bastante significativa em relação ao adulto, com a eliminação de fármacos sendo bastante reduzida nessas crianças. Outro aspecto importante na vida fetal e pós-natal imediata, ou seja, no recém-nascido, é a apresentação da hemoglobina fetal. É sabido que em torno da 30ª semana de gestação, a concentração de hemoglobina fetal atinge valores tão altos quanto 90% da composição da hemoglobina circulante no feto. Ao nascimento, essa concentração, essa proporção de hemoglobina fetal se reduziu um pouco, se encontra em torno de 70% a 80%. Isso vai se reduzindo à medida que as semanas vão passando, e em torno de 12 semanas de pós-nascimento, essa criança vai apresentar a hemoglobina fetal contribuindo com cerca de apenas 7% na composição da hemoglobina circulante. Isso porque houve uma redução da produção da hemoglobina fetal com substituição pela hemoglobina tipo A do adulto, que vai então sendo produzida em escala sucessivamente maior. Há um descompasso nessa produção de hemoglobina A e na redução da produção de hemoglobina fetal, fazendo com que durante as 5 a 8 primeiras semanas de pós-nascimento, essa criança apresente uma redução na concentração total da hemoglobina,
levando o nome de anemia fisiológica. É um período em que há uma redução do conteúdo de hemoglobina circulante. Porém, essa redução ela não é patológica, ela é fisiológica e ela corre às custas da produção de uma hemoglobina que, embora em menor quantidade, tem maior capacidade de liberação de oxigênio no tecido. A hemoglobina tipo F, a hemoglobina fetal, ela tem uma menor afinidade pelo 2,3-fosfoglicerato. O 2,3-fosfoglicerato na hemoglobina tipo A do adulto compete pelo oxigênio na ligação com a hemoglobina. Portanto, a falta dessa afinidade do 2,3-fosfoglicerato com a hemoglobina F torna a hemoglobina F mais afeita à ligação com o oxigênio. Ela tem uma ligação mais forte com o oxigênio que é útil na vida fetal para a retirada de oxigênio da circulação materna e direcioná-lo para a circulação fetal, oferecendo assim um conteúdo maior de oxigênio ao feto. Porém, ao nascer, essa substituição vai fazer com que a produção da hemoglobina A, que tem mais afinidade com 2,3-fosfoglicerato, desvie a curva de dissociação de oxohemoglobina, que era para a esquerda com a hemoglobina fetal, agora vai ser desviada para a direita, já que ela vai ter uma maior facilidade de liberação do oxigênio na periferia, oxigenando melhor os tecidos, graças a essa maior afinidade com 2,3-fosfoglicerato. Principalmente em regiões onde há queda de pH, onde há maior facilitação ainda na liberação do oxigênio, então essa ligação com 2,3-fosfoglicerato ela auxilia na liberação do oxigênio da hemoglobina para o tecido. Portanto, durante o período fetal e as primeiras horas do recém-nascido, há uma grande dificuldade na liberação de oxigênio à periferia. Isso se traduz na apresentação de um AP50 em torno de 19 milímetros de mercúrio, que significa que, já que essa hemoglobina fetal tem muita afinidade pelo oxigênio, não há muita necessidade de grandes concentrações, grandes pressões de oxigênio para que se sature a hemoglobina. Lembrando o conceito de P50, P50 é a pressão parcial de oxigênio arterial capaz de levar a uma saturação da hemoglobina em 50%. Portanto, ao nascimento, como tem muita afinidade pelo oxigênio, essa hemoglobina fetal ela tem uma P50 de apenas 19 milímetros de mercúrio. Já no adulto, ou isso já acontece a partir do segundo mês de nascido, a hemoglobina fetal, ela sendo substituída pela hemoglobina do adulto, do tipo A, ela precisa para ter uma saturação de 50%, uma pressão parcial de oxigênio arterial maior do que a a hemoglobina fetal precisava. Portanto, a P50 ela é, a partir dos 2 meses de idade, com a hemoglobina do tipo A, ela é em torno de 26 milímetros de mercúrio. Obviamente, essas referências são em pacientes estáveis, existem, como sabemos, vários motivos, vários fatores que podem alterar essa P50, como temperatura, pH, entre outras coisas. Também em relação à homeostasia, importantes alterações vão acontecer à medida que há o amadurecimento fetal e também durante o início do período pós-natal. É sabido que o pré-termo possui cerca de 85 a 90% do seu peso corporal constituído de água, enquanto o neonato a termo vai apresentar cerca de 80%. Até o 6º mês de idade, a perda desse líquido através de diurese, com a elevação progressiva da pressão arterial
à medida que a função cardiovascular se desenvolve e a filtração glomerular também se eleva através da maior pressão de perfusão renal, maior fluxo sanguíneo renal, essa água vai sendo reduzida até que em torno de 6 a 9 meses de idade o conteúdo de água corporal em termos de proporção do peso atinge valores próximos a 60% a 62%, semelhante à do adulto. A distribuição desse líquido corporal, dessa água corporal total, também é diferente, é o inverso do que se encontra no adulto. A maior parte da água corporal total no neonato se encontra no líquido extracelular. Cerca de 45% do peso corporal total é de água extracelular, do líquido extracelular, enquanto o restante, 30% a 35% no recém-nascido, do seu peso corporal é de líquido intracelular. Isso vai sendo modificado à medida que a diurese progride, a função renal se desenvolve e também à medida que há um aumento tanto no número quanto no tamanho das células, e isso faz com que haja um aumento do conteúdo de água intracelular. Ao final de um ano, essa proporção de líquido intra e extracelular vai aproximar da proporção encontrada no adulto, que é a inversão quando comparado com no recém-nato. No recém-nato, cerca de 40% a 45% extracelular, cerca de 25% a 30% ou mais no líquido intracelular. No adulto, isso se inverte para valores proporcionais de cerca de 20% do peso corporal do adulto no líquido extracelular, enquanto no líquido intracelular se encontra a água que corresponde a 40% do seu peso corporal. Isso é conseguido gradativamente até que se alcança a idade de 1 ano, e nessa fase a proporção então se estabiliza mais ou menos próximo do que se encontra no adulto. O líquido extracelular é distribuído entre o líquido intersticial e o líquido plasmático, sendo que cerca de 15% do peso corporal total encontra-se no interstício, uma parte no plasma e o restante distribuído entre líquor e outros espaços articulares, junções, volume de água intraocular, etc. Essas crianças apresentam uma facilidade, uma permeabilidade de membrana muito maior do que no adulto, e a baixa concentração de albumina pode facilitar a saída do líquido intravascular para o intracelular. Qualquer alteração relacionada à redução da concentração de albumina, insuficiência hepática ou alterações hidrostáticas que levem ao aumento da pressão, alterações cardiovasculares que levem à alteração da pressão hidrostática, podem levar à formação de edema e perda de líquidos para pleura, peritônio e etc. É sabido também que as concentrações eletrolíticas são semelhantes às do adulto, com exceção do potássio, que durante os 2 primeiros dias apresenta-se abaixo da concentração do adulto, mas após o 2º dia também se equipara, e os líquidos de manutenção nessas crianças devem ser utilizados os líquidos isotônicos, preferencialmente o ring lactato ou melhor ainda o plasma light, que apresentam uma composição ainda mais equilibrada com o plasma humano. E lembrar que as crianças ao nascerem têm uma reserva de água para perder, fisiologicamente preparada para ser eliminada, e a manutenção então deve ser feita com volumes menores. No primeiro dia, algo em torno de 60 ml por quilo por dia, aumentando progressivamente 75 ml quilo dia no 2º dia, 90 ml quilo dia no 3º dia, até que no 7º dia se estabiliza algo em torno de 150 ml por quilo por dia. Essa criança deve manter uma diurese de 1 ml 1 a 2 ml por quilo de peso por hora,
caso haja necessidade de intervenção. E a glicemia é outro ponto de preocupação, principalmente em crianças filhas de mães diabéticas que eventualmente podem apresentar cronicamente glicemia elevada, gerando a estimulação no feto de produção de insulina. Ao nascer, com a interrupção do fluxo sanguíneo placentário, essas crianças deixam de receber um sangue rico em glicose, e a sua insulina elevada pode induzir a complicação da hipoglicemia no recém-nato. Mães também que entram em trabalho de parto recebendo soro glicosado podem também eventualmente induzir na criança a produção de maior quantidade de insulina e também podem gerar essa complicação. Crianças tanto pequenas quanto grandes para o peso, para a sua idade gestacional, também desenvolvem a hipoglicemia com facilidade, e todas essas situações geram a necessidade de acompanhamento pelo menos durante 48 horas da glicemia dessas crianças e eventualmente a administração de glicose a 10%, que vai ser reduzida gradativamente até 5%, e a suspensão eventualmente se a criança não apresentar nenhuma intercorrência. Se por acaso as crianças estiverem recebendo nutrição parenteral total, ela não deve ser suspensa, e se houver necessidade de suspender por algum motivo, a substituição por glicose hipertônica, 5% ou preferencialmente 10% no início, já que a nutrição parenteral total ela se acompanha da administração em infusão contínua de glicose em altas concentrações. Por isso o risco de desenvolver a hipoglicemia nessas crianças. O gatilho transfusional nessas crianças é semelhante ao do adulto. Crianças devem receber sangue se apresentarem a hemoglobina abaixo de 7 ou 8 gramas por decilitro, com a ressalva de que cardiopatas devem manter uma hemoglobina ainda mais elevada, em torno de 10 a 12, e aquelas crianças que eventualmente tiverem oxigenação com membrana extracorpórea devem manter a hemoglobina ainda mais elevada, algo em torno de 13 gramas por decilitro. Lembrar que crianças que recebem transfusão têm o benefício de de receber a hemoglobina do tipo A, do adulto, que tem uma maior concentração de 2,3 de fosfoglicerato, e por isso uma curva de dissociação da oxihemoglobina mais favorável à oxigenação tecidual. Perda aguda de 10 a 15% da volemia deve gerar também a administração de transfusão, sendo considerado também um gatilho transfusional. Crianças recém-natas, geralmente precisam de receber vitamina K, já que tem a imaturidade hepática e a incompetência ainda de produção dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K, 2, 7, 9 e 10, e também os fatores procoagulantes, que são as proteínas C e S. Por isso, até os 6 meses de idade, isso aí deve ser controlado adequadamente. Lembrar da tabela que se apresenta nesse diapositivo, da volemia segundo a faixa etária. Pré-termos apresentam uma volemia em torno de 90 a 100 ml por quilo de peso. Os neonatos até 3 meses de idade apresentam uma volemia em torno de 80 a 90 ml por quilo de peso. Crianças entre 3 meses e 1 ano de idade, uma volemia de 70 a 80 ml por quilo de peso, e crianças a partir de 1 ano, uma volemia que se aproxima da do adulto, em torno de 70 ml por quilo de peso. Lembrar que a transfusão deve ser programada e administrada com critério, com indicação precisa. O sangue estocado sempre vem mais concentrado em potássio. Eventualmente, crianças que apresentam diminuição da diurese podem apresentar uma dificuldade nessa eliminação do excesso de potássio, e o risco também do fenômeno enxerto versus hospedeiro, com a produção de lesões
teciduais causadas pelos linfócitos recebidos em transfusão. Crianças recém-natas e pacientes que recebam sangue de parentes de quem tem laços de consanguinidade devem receber sangue irradiado para diminuir a chance de lesão tecidual pelo fenômeno enxerto versus hospedeiro causado pelos linfócitos recebidos. Também a leucorredução, através da filtragem e o tratamento para evitar tanto a reação hemolítica como o citomegalovírus, que pode ser uma complicação grave também. Muitas vezes, durante cirurgias, nos deparamos com a presença de sangramento microvascular, aquele sangramento sem um ponto específico para ligadura ou coagulação, que se mantém persistentemente sangrando a despeito das condutas normalmente empregadas durante a cirurgia. Alguns fatores homeostáticos devem ser perseguidos, como a manutenção da temperatura. É sabido que a hipotermia prejudica tanto o funcionamento plaquetário quanto o funcionamento de alguns fatores de coagulação. A boa performance dessa estrutura pró-coagulante fica então prejudicada com a hipotermia. A acidose metabólica também leva a prejuízo da coagulação, portanto, manutenção de pH pelo menos acima de 7,2 deve ser perseguido de maneira também ostensiva. A hipocalcemia, como fonte de alterações tanto na coagulação como em vários eventos enzimáticos, também é difícil de se manter normal sem uma quantidade de cálcio circulante adequada. E a manutenção da hemoglobina acima de 7,5 para a manutenção de uma boa oferta de oxigênio tecidual. Essas etapas devem ser executadas, na verdade, não na forma de etapas, mas em forma de condutas a serem tomadas concomitantemente, uma vez que é um conjunto de coisas que, se não resolvidas de uma maneira ostensiva e concomitante, podem perpetuar esse sangramento. A hemoglobina deve ser considerada como gatilho transfusional abaixo de 8, segundo alguns autores, abaixo de 7, segundo outros, mas perseguir a manutenção da hemoglobina acima de 7,5 gramas por decilitro, pelo menos, através de manutenção de uma boa hemostasia e, quando necessário, a reposição de sangue nessas crianças. O uso de antifibrinolítico também pode ser um recurso utilizado naquelas situações em que se evidencia ou se prevê aumento de sangramento no intraoperatório. A plaquetometria abaixo de 50 mil plaquetas por microlitro é um outro fator que vai perpetuar o sangramento. Em pacientes que eventualmente estejam utilizando drogas antiplaquetárias, mesmo em contagem plaquetária em valores normais, muitas vezes também há necessidade de reposição de plaquetas, uma vez que a inativação da função plaquetária acontece nesses pacientes mesmo com concentração plaquetária normal. Pacientes que eventualmente apresentem o INR acima de 1,5, muitas vezes por alteração hepática ou por utilização de anticoagulantes, também devem ter esse INR corrigido, eventualmente através da utilização de plasma fresco congelado na dose de 10 a 15 ml por quilo de peso, ou melhor ainda, a utilização de pequenas doses de concentrado de pacote prototrombínico, com atenção especial que hoje o concentrado de complexo protrombínico é considerado primeira escolha no tratamento preventivo ou na reversão de efeitos coagulantes produzidos pelas drogas do grupo da varfarina.
O acompanhamento da concentração de fibrinogênio também é de fundamental importância, uma vez que a redução de fibrinogênio abaixo de 150 mg por decilitro, como pode acontecer em algumas situações de trauma, pode levar também ao aumento do sangramento. E nos pacientes em que esteja sendo feito o tratamento ou a utilização eventual de heparina pré ou intraoperatória, a utilização do tempo de coagulação ativado como meio de se acompanhar a resposta a essa dose de heparina e, eventualmente, a necessidade da utilização de protamina. Lembrando sempre que os valores de tempo de coagulação ativado é em torno de 8 a 120 segundos e que nos pacientes que apresentem elevação multiexpressiva desses valores, então a utilização de protamina naquele paciente que tem essa alteração causada pela heparina. Lembrar que a heparina é revertida com protamina na dose de 1 mg de protamina para cada 1 mg de heparina, e de uma maneira prática, para cada ml de heparina, uma ampola de protamina é o que se utiliza nos pacientes em geral, e a dose então sendo calculada com base nesse recurso. Obviamente, naqueles pacientes que se mantiverem com sangramento excessivo e esses exames estiverem normais, o paciente, a hipotermia sendo não a causa, mas a consequência de uma hipotensão, por exemplo, a acidose esteja corrigida, a concentração de cálcio e os exames de dosagem de fibrinogênio, plaqueta, INR, se eles estiverem normais, obviamente, a necessidade da exploração cirúrgica para a investigação do foco de sangramento. Em pacientes que ainda apresentem alteração plaquetária, do tipo disfunção por uso de antiplaquetários ou por doença renal crônica, a utilização da desmopressina na dose de 0,3 micrograma por quilo pode ser de grande utilidade também. Lembrando também ainda da possibilidade da utilização do fator 7 ativado, recombinante, que pode ser utilizado na dose de 20 a 40 microgramas por quilo de peso nos sangramentos persistentes, não cirúrgicos, que eventualmente pode também trazer algum auxílio. Em relação à função hepática, é importante lembrar que o metabolismo está ainda em fase de maturação. Muitas vezes, dos sistemas enzimáticos já se encontram presentes no recém-nascido, porém precisam ser ativados através da provocação, do contato com substâncias que ativem esses enzimas para que essas substâncias sejam metabolizadas. A conjugação é o principal recurso nessa fase, já se encontra bem desenvolvido, e alguns sistemas enzimáticos ainda se encontram bastante imaturos, levando cerca de até 1 ano para a metabolização, como por exemplo a metabolização da morfina, que deve ser utilizado com cautela nessas crianças devido à sua meia-vida que fica bastante prolongada. A concentração sérica de albumina faz com que principalmente as substâncias ácidas, que são as que têm maior afinidade com a albumina, elas se apresentem com uma maior concentração, uma fração de substância livre, tanto para serem eliminadas quanto para atingirem seus focos de atuação, seus sítios de atuação. Portanto, substâncias ácidas que têm mais afinidade com a albumina vão ser aquelas que nessa fase, devido à redução ou devido à menor concentração de albumina sérica, vão apresentar uma fração livre. Pacientes que apresentem hiperbilirrubinemia, como os pacientes que apresentam icterícia ao nascer devido à hemólise, vão apresentar ainda maior fração livre devido à competição dessa bilirrubina pela ligação com a albumina. A alfa-proteína ácida
ela se encontra também reduzida, não tanto quanto a albumina, e elas têm mais afinidade por ligação por substâncias alcalinas, que também nessa situação podem se apresentar como uma fração livre. A vitamina K deve ser administrada, como já foi dito, no recém-nascido devido à imaturidade hepática e à necessidade da agilidade de produção de fatores de coagulação, tanto pró quanto contra anticoagulação, e assim a vitamina K é utilizada. Isso é um dos principais fatores de prevenção de sangramento intestinal nessas crianças. O glicogênio também reduzido devido à imaturidade hepática é um fator, como já foi dito, de aumento do risco de hipoglicemia no recém-nato. O fígado ainda se encontra imaturo também na capacidade de produção de glicogênio, e assim os recursos em situações de jejum prolongado podem ser bastante escassos nessas crianças. Como pode ser visto nesse diapositivo, outra alteração, outra diferença importante do recém-nato e do lactente, principalmente em relação aos adultos, é em relação às vias aéreas. É importante que se saiba que a glote no pré-termo se encontra a nível de C3 em geral. Portanto, ela é bastante elevada em relação ao nível da laringe no adulto, que se encontra em torno de C5, C6. Ao termo, essa mesma estrutura se encontra a nível de C4. Além da localização mais superior, mais cranial, que muitas vezes dificulta a acomodação do laringoscópio para a obtenção de uma boa visualização, a epiglote também tem uma angulação um pouco mais horizontalizada, que dificulta quando se utiliza a lâmina curva de Mackintosh para elevação da língua e da base da língua, assim rebatendo a epiglote, como se faz nos adultos. Muitas vezes é possível encontrar um pouco de dificuldade ao tentar rebater essa epiglote para se visualizar as cordas vocais que são mais anguladas e também muitas vezes dificultam a introdução do tubo na traqueia da criança recém-nata e lactente principalmente. Portanto, a epiglote, quando na utilização das lâminas retas, deve ser rebatida juntamente com a base da língua. Ao invés de se introduzir a lâmina do laringoscópio na valécula entre a epiglote e a base da língua, como se faz com a lâmina curva, a lâmina reta deve apoiar-se, rebatendo também junto à epiglote num conjunto um conjunto anatômico que vai ser elevado no movimento de laringoscopia. Apesar de a respiração ser considerada no recém-nato uma respiração nasal, com possibilidade de obstrução, em casos de obstrução nasal por corpo estranho, ou congestão ou secreção, a utilização de suporte para vias aéreas superiores nessas crianças muitas vezes permite a ventilação adequada, espontânea, sob máscara também. É importante lembrar outro fator também, que é a laringomalácia. Crianças que apresentam obstrução respiratória alta podem eventualmente, devido à fragilidade dos anéis cartilaginosos de traqueia, apresentar o colabamento da traqueia e da laringe, devido à pressão negativa provocada na tentativa de se conseguir uma boa inspiração. A laringe dessas pequenas crianças é em forma mais cônica do que a laringe e traqueia dos adultos, que é em forma mais tubular. A consequência disso é que, muitas vezes, ao se utilizar um tubo de tamanho adequado à passagem pelas cordas vocais, muitas vezes se depara com a obstrução, com a interrupção da passagem
da continuação da passagem desse tubo a nível da cartilagem cricoide, que é o ponto de maior estreitamento na laringe dessas crianças. Portanto, há que se tomar muito cuidado na utilização de tubos com balonetes, que muitas vezes podem causar isquemia nessa região. É importante que se tenha muito cuidado na insuflação do balonete do tubo traqueal nessas crianças, quando se utilizar o tubo com balonete, uma vez que a pressão excessiva pode facilmente levar à isquemia. Crianças até 6 meses de idade, 1 ano, são consideradas por alguns autores idealmente intubadas com tubos traqueais sem balonete. Isso é uma questão de bastante controvérsia, inclusive hoje em dia já existem tubos especialmente desenhados para essas crianças que apresentam o balonete, que apresentam menor pressão durante a insuflação. Mas é importante que se tenha essa noção de que, enquanto as cordas vocais na laringe são o ponto de maior estreitamento nas vias aéreas do paciente adulto, a região da cartilagem cricoide é a região de maior estreitamento na criança recém-nata e no lactente. Isso é associado a outro fator, que é o pequeno tamanho da traqueia nessas crianças. Lembrando que a traqueia no adulto mede cerca de 12 centímetros, nas crianças proporcionalmente bem menor que esse comprimento. A intubação traqueal facilita tanto a extubação quanto a intubação seletiva, com pequenas movimentações que permitem, na extensão ou na flexão da cabeça da criança, a movimentação da ponta do tubo, que pode então assumir posicionamentos não adequados. Lembrar também que, pela lei de Poiseuille, o fluxo turbilionar, que acontece quando aquele famoso número de Renault assume valores acima de 4.000, esse fluxo turbilionar é mais constante nas vias aéreas superiores e vai sendo gradativamente submetido ao fluxo laminar à medida que essas vias aéreas vão sendo reduzidas de diâmetro. Outra condição importante a ser conhecida é que, devido ao pequeno calibre dessas vias aéreas nessas crianças, há uma grande redução do fluxo de ventilação. Portanto, há que se tomar muito cuidado com a administração de fluxos com pressões inadequadas, que podem levar facilmente a barotraumas nessas crianças. O fluxo é diretamente proporcional à quarta potência do raio. Portanto, a redução de diâmetro do raio das vias aéreas vão ser extremamente importantes na redução desse fluxo aéreo durante a ventilação dessas crianças. A epiglote do recém-nato apresenta-se, em geral, na chamada forma ômega, bastante fechada, apresentando uma certa dificuldade tanto a visualização quanto na própria introdução do tubo na glote em direção à traqueia. À medida que ele vai ganhando idade, o neonato vai apresentando gradativamente uma abertura desse ângulo de formação da epiglote, até que na fase de pré-escolar já apresenta uma abertura bastante próxima daquela do adulto, que apresenta, afinal, uma abertura bastante interessante numa angulação que permite uma fácil visualização das cordas vocais e a introdução do tubo na traqueia. Na laringoscopia do paciente adulto, normalmente indicamos a colocação de coxim suboccipital na altura de mais ou menos 8 centímetros para que seja providenciado o posicionamento olfativo ou a sniff position, para melhorar
a laringoscopia, uma vez que vai alinhar os eixos oral, laríngeo e de faringe do paciente. Assim, essa laringoscopia no adulto ficaria mais facilitada. Porém, devido ao maior volume, ao maior diâmetro do polo cefálico na criança, proporcionalmente ao restante do tórax, quando comparado com o adulto, essa manobra prejudicaria ainda mais a laringoscopia, uma vez que tornaria esse polo cefálico mais fletido, atrapalhando a laringoscopia e mesmo a ventilação espontânea. Portanto, além de não ser indicada, em geral, a colocação do coxim suboccipital, né, na criança, nessa faixa etária de recém-nato e lactente, muitas vezes um polo cefálico ainda maior proporcionalmente relacionando ao tórax, muitas vezes faz com que a colocação de coxim abaixo dos omoplatas da criança, para que haja uma elevação do tórax e uma rotação do polo cefálico, muitas vezes auxilia no posicionamento dessas crianças, fazendo com que aí sim se posicione a criança numa maneira próxima à posição olfativa que é utilizada no adulto. Nessa faixa etária de recém-nato e lactente, ainda muitas vezes nos deparamos com algumas alterações anatômicas ocasionadas por patologias congênitas. Muita atenção deve ser tomada na laringoscopia de pacientes com lábio leporino e fenda palatina. O risco de introdução do tubo traqueal por falso trajeto aumenta e, portanto, a situação de laringoscopia deve ser realizada com muito mais cuidado. E, além disso, essas alterações devem criar a expectativa da possibilidade de outras alterações associadas devido a patologias congênitas complexas. Alterações congênitas como as síndromes de Apert-Cruzon, Treacher-Collins e Pierre-Robin muitas vezes apresentam alterações das vias aéreas superiores que dificultam bastante a laringoscopia. Portanto, a laringoscopia deve ser realizada com cuidado e com bom planejamento, tanto para alternativas à impossibilidade de intubação, como também ao cuidado de drogas que possam manter essas crianças com bloqueio neuromuscular prolongado, por exemplo, na vigência de uma intubação que pode se apresentar difícil, prolongada ou impossível. Em relação ao sistema nervoso central, também encontramos muitas diferenças quando comparamos recém-natos e adultos. Com uma grande taxa metabólica do sistema nervoso central nessa faixa etária, essas crianças apresentam uma demanda metabólica de cerca de 50% maior que a dos adultos. Isso gera um consumo metabólico de oxigênio na ordem de 5,5 ml para cada 100 mg de tecido cerebral por minuto, enquanto o adulto consome em repouso cerca de 3,5 ml por 100 mg de tecido cerebral por minuto. Isso é um dos motivos de o fluxo sanguíneo cerebral na criança nessa faixa etária ser tão maior do que no adulto. Os nociceptores começam a surgir a partir da 20ª semana de idade gestacional e as fibras sensitivas começam a migrar para essas regiões, orientadas pelos astrócitos, que têm, entre outras funções, a função de orientar a migração dessas vias sensitivas para os seus destinos finais permanentes. O cérebro do recém-nato tem cerca de 10% do peso corporal total, enquanto no adulto o cérebro tem cerca de 2% do peso corporal total. Mais um motivo para ter um fluxo sanguíneo cerebral bastante maior nessa faixa etária, o que, além de facilitar a chegada de substâncias ao sistema nervoso central, favorece a indução anestésica e o efeito de substâncias que tenham ação por ali. Isso também é facilitado pela imaturidade da barreira hematoencefálica, que permite com mais facilidade a passagem de substâncias através dela.
A mielinização e as sinapses, que tem a sua finalização praticamente a partir da 36ª, 37ª semana, completam a sua maturação em torno do 3º e 4º ano de vida. Em relação ao tamanho da medula, o recém-nato apresenta o cone medular, que é a extremidade distal da medula, a nível de L3. E, à medida que a criança vai crescendo, devido a um crescimento mais acelerado das estruturas osteoarticulares da coluna vertebral ser mais acentuado do que o crescimento da medula, o cone medular acaba atingindo o nível de L1, L2 a partir do 3º ano de vida e permanecendo mais ou menos nesse nível até a fase adulta. O saco dural também sofre essa mudança com o crescimento da criança. No nascimento, enquanto a medula termina em L3, o saco dural termina em S3. E a medula, que é o 3º ano, atinge mais ou menos L1, L2, enquanto a medula termina nesse nível, L1, L2, a partir do 3º ano, o saco dural termina em S1, S2. Portanto, ambas as estruturas seguem essa diferença ao longo do crescimento. O líquido cefalorraquidiano também tem um volume proporcionalmente maior. Enquanto na criança recém-nata tem cerca de 4 ml por quilo de peso de volume total, o adulto tem cerca de 2 ml por quilo de peso. No passado, acreditava-se que ao nascer a criança ainda não sentia dor devido à imaturidade das suas vias aferentes. Porém, como é demonstrado nesse diapositivo, e apesar de várias controvérsias, já que muita parte desses estudos são realizados em animais, a evolução da formação da parte sensitiva através do desenvolvimento e do surgimento de vias sensitivas, principalmente nas partes mais proximais, desenvolvendo estruturas neuronais, porém sem a mielinização precoce, ocorre a partir da 20ª semana a formação de vários sensores, várias fibras aferentes a partir de mucosas e de regiões cutâneas, há uma formação de trato espinotalâmico já a partir da 24ª semana, a mielinização tanto de estruturas cerebrais e em região de tronco cerebral, e também a formação do trato espinotalâmico sendo mielinizada progressivamente. A mielinização das estruturas dos tratos periféricos aferentes às vias nociceptivas apresenta-se praticamente completa já na 37ª semana, porém até o 3º, 4º ano de vida ainda há uma progressão na formação de várias sinapses, como foi visto no diapositivo anterior, que vão progressivamente sendo mielinizadas e apresentando gradativamente cada vez mais maduras. Porém, ao nascer, já existe a formação de estruturas aferentes responsáveis pela sensação, condução e percepção cortical da dor. Isso é importante na condução da anestesia e no preparo de técnicas analgésicas intra- e pós-operatórias. Outra preocupação em relação ao recém-nato e lactente é a termorregulação. Sabemos que pela imaturidade autonômica dessas crianças há uma maior dificuldade em compensação quando submetidos a ambientes hipotérmicos. A maior relação de pesos e superfície quando comparado com o adulto, faz com que essas crianças tenham uma maior facilidade de perda de temperatura, a sua superfície corporal maior, a pele fina, com pouca gordura subcutânea, faz com que elas sejam muito mais vulneráveis à hipotermia, que, como sabemos, induzem a fenômenos de redução da capacidade de coagulação através da interferência com a efetividade plaquetária de alguns fatores de coagulação,
aumentam a chance de infecção devido à diminuição da microcirculação por vasoconstrição, aumentam tanto a chance de decência, infecção, hemorragia, entre outras coisas, além da perda metabólica na tentativa de produzir calor e assim gerar uma compensação para um ambiente mais hipotérmico. A termogênese é limitada, não há capacidade adequada, como no adulto, na produção de vasoconstrição, tremor, entre outras respostas autonômicas à hipotermia. Um dos mecanismos de produção de calor é a utilização o aumento da metabolização da gordura marrom, que, como sabemos, se encontra em maior quantidade nas regiões interescapulares, na região posterior cervical, na parede superior anterior do tórax, na região suprarrenal e envolvendo a aorta abdominal também. Essa queima de metabolismo na gordura marrom, ela é incapaz de gerar uma resposta suficiente em algumas situações e o consumo metabólico é bastante elevado. Portanto, nessas crianças é importante que se cuide da proteção contra a hipotermia, utilizando, quando possível, mantas térmicas, cobertores, líquidos aquecidos, evitando-se a sala de cirurgia muito resfriada e lembrando sempre que, além da imaturidade nessas crianças na produção de mecanismos que compensem a hipotermia ambiental, os anestésicos ainda pioram essa situação, uma vez que provocam vasodilatação, diminuindo a capacidade de manutenção da volemia em circulação central, e assim há uma perda maior de calor pelo desvio do fluxo sanguíneo para tecidos mais periféricos, como pele, por exemplo, além de diminuir a resposta hipotalâmica. Sabemos que o hipotálamo é o termostato do corpo que percebe queda de temperatura e gera respostas como vasoconstrição, piloereção, tremor. Todas essas respostas já diminuídas no recém-nato e no lactente e ainda mais atrapalhadas devido à ação dos agentes anestésicos. A Organização Mundial de Saúde considera normotérmico o recém-nato que apresenta temperaturas entre 36,5 e 37,5 graus Celsius. Abaixo de 36,5 graus Celsius, a criança é considerada em hipotermia, e a hipotermia vai ser classificada como leve se tiver entre 35 e 36,5, hipotermia moderada entre 32 e 34,9 graus Celsius e hipotermia severa abaixo de 32 graus Celsius. Obviamente, todas as alterações relacionadas à infecção, coagulação e alterações metabólicas vão se agravando à medida que essa temperatura vai caindo. A troca de temperatura é classificada de acordo com o seu mecanismo de ação. Portanto, a criança pode perder ou ganhar temperatura através de 4 principais mecanismos. Um é a condução. A condução é aquele mecanismo em que o contato da criança com uma temperatura, com uma superfície de temperatura diferente, vai fazer com que ela ganhe temperatura, se essa superfície de contato é mais quente que ela, ou que ela perca temperatura se essa superfície for mais fria que ela. A temperatura também pode ser trocada através de convecção, através do arrasto de fluxo de ar que entra em contato com a criança e na maioria das vezes há uma perda de temperatura devido a esse movimento de ar que entra em contato com a pele da criança. A evaporação é outro mecanismo de troca de temperatura que, em geral, provoca a perda de temperatura da criança, que apresenta a evaporação de água da superfície corporal. E a radiação,
que é a troca de temperatura através da radiação de temperatura, seja ela maior ou menor que a temperatura da criança. Portanto, por radiação, ela pode tanto ganhar temperatura quando ela se encontra em um ambiente mais quente, como ela pode perder temperatura quando ela se encontra num ambiente mais frio. E esses mecanismos de perda ou ganho de temperatura devem ser utilizados na prevenção e na busca ativa de oferta de calor a essa criança quando ela se encontra em ambiente de temperatura inferior à adequada para ela. Portanto, a hipotermia, que já é deletéria nos pacientes rígidos, adultos, que apresentam alterações como todas as já citadas, relacionadas à coagulação, relacionadas à infecção, decência de sutura e outros. Nessa faixa etária, a hipotermia é ainda muito mais deletéria. Há uma dificuldade na produção de calor, não existe o mecanismo de tremor que os adultos apresentam e a produção de calor acontece muito mais às custas do metabolismo da gordura marrom. Porém, esse metabolismo da gordura marrom se dá às custas de um grande consumo de oxigênio que provoca aumento da frequência respiratória, aumento da pressão arterial pulmonar devido à vasoconstrição pulmonar que acontece. A vasoconstrição periférica também acontece com diminuição do fluxo microcirculatório, com consequente hipoxemia tecidual, metabolismo anaeróbico e acidose metabólica. Também ocorre uma grande utilização de glicose para a produção desse mecanismo. E nessa faixa etária, a reserva de glicogênio hepático é bastante reduzida devido à imaturidade hepática. Portanto, a hipoglicemia é um outro risco nessa situação de hipotermia. Por tudo isso, a hipotermia deve ser muito bem prevenida e tratada em qualquer faixa etária, mas muito mais nessa faixa etária de recém-nascido e lactente. Terminamos aqui a apresentação anestesia pediátrica, anatomia e fisiologia, e aguardamos com entusiasmo qualquer contato para sugestões e comentários. Agradecemos a companhia, muito obrigado.